Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Gênesis 2:18. No poema bíblico sobre a criação, em Gênesis, Adão é o primeiro ser humano sobre a face do planeta. E Adão foi depositado por Deus nesse bonito jardim a leste do Éden. Um jardim entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, um sítio bem espaçoso para uma pessoa só. Mas de certa forma, Adão experimentou por um tempo algo como uma quarentena. Não no sentido geográfico, já que a não ser pelos rios ele tinha bastante espaço para andar. Mas Adão estava privado de um relacionamento físico com outro ser humano. Adão tinha a terra, a água, as plantas, os frutos, os animais, o próprio Deus para conversar, mas lhe faltava calor humano. Gênesis não deixa claro quanto tempo Adão passou sozinho no Éden, mas não parece ter sido um dia, uma semana ou mesmo um mês, completamente sozinho. E Deus sabia que Adão precisava mesmo de calor humano. Não é bom que o homem viva sozinho, é o que Deus diz. E a solução de Deus, como não poderia deixar de ser, foi a melhor. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A nova tradução da linguagem de hoje apresenta o projeto de Deus como sendo a outra metade de Adão. A tradução mais antiga, mais famosa da Bíblia diria uma ajudadora que lhe seja idônea. E precisamos entender exatamente o que isso significa. Porque diante de Gênesis 2:18, alguns leitores apressados costumam supor que Deus estava resolvendo o problema da solidão de Adão, criando uma esposa, a mulher, Eva, a ajudadora. Mas o texto não deixa claro que o remédio para a solidão de Adão era uma esposa. Porque o termo hebraico traduzido como ajudadora é nehed, que é um termo neutro, não feminino. Nehed significa literalmente uma fronteira. O remédio de Deus para a solidão de Adão era menos a Eva esposa e mais a Eva ser humano independente, como todas as esposas deveriam ser. A tradução clássica de ajudadora talvez sugira que Adão faz e Eva só ajuda nos bastidores silenciosamente a cumprir a vontade de Adão, mas não é verdade. Não parece ter sido esse o plano original de Deus. Deus criou Eva como fronteira, como limite, divisa de Adão. Porque antes de Eva ou sem Eva, Adão nunca aprenderia a ser criticado por um igual a ele. Adão nunca aprenderia a respeitar o outro, sua autonomia, seus limites. Eva é a fronteira de Adão, sua outra metade sem a qual ele seria eternamente imperfeito, incompleto. A maior ajuda de uma ajudadora, muitas vezes, é ser o limite. A existência de Eva ajuda Adão pelo simples fato de ela ser diferente. Eva vai se opor a Adão, ele vai ficar contrariado e tudo bem, porque todo ser humano se refina no outro. Por mais que tantos não pareçam entender isso hoje, calar a oposição é tentar vetar um decreto do próprio Deus. Silenciar quem incomoda é abrir mão da fronteira e andar cego para um abismo. Seres humanos demais têm desfeito relações por não suportarem a divergência. Tolice, porque Deus inventou as relações humanas também para que o papel essencial da divergência fosse cumprido. Nós humanos precisamos procurar relacionamento e manter esses relacionamentos por mais diferente que o outro seja. Hoje, em nossas quarentenas, estamos infelizmente longe do calor humano de algumas pessoas que amamos. Mas estamos perto o tempo todo de outras pessoas e tanto calor talvez esquente demais e sai faísca porque somos muito diferentes. Existe oposição, crítica, divergência e isso nos incomoda às vezes. Mas parece essencial lembrar, durante ou depois da quarentena, que Deus quis que fosse exatamente assim. Existimos para ser a fronteira um do outro. Seres humanos independentes, existimos para nos limitar, para que exista oposição, para refinarmos um ao outro. Que nossas quarentenas não virem panelas de pressão. Que nossos olhos enxerguem o diferente como o que ele é, o amargo e perfeito remédio de Deus para a solidão humana.